E aí, as paradas do Taplin, eu peguei muito dele, porque eu também era fascinado em Taplin, a gente era da mesma escola de metal ali, metalcore, post-hardcore, essas ondas. E aí a gente fazia muitas paradas. Então ele me tinha, às vezes, como referência, eu tinha ele como referência, a gente ia se retroalimentando essa parada. Ele pesquisava a mesma coisa e tal. E aí ele falava uma parada que era muito louca, que ele falava assim, mano, eu tenho muito medo de estudar pra caralho. E é uma parada meio, assim... Eu já tive Hoje eu penso nisso, mas assim, uma parada que é meio errada, se for pensar. Mas é uma parada genuína de quem curte música no detalhe, que é assim, medo de estudar e tudo não ser mais surpresa. Porque eu acho muito louco quando eu pego um acorde e mudo um dedo de posição sem saber o que eu tô fazendo e sai um acorde totalmente novo. Fica, caralho, que E na verdade, é um louca. Ré com sétimo ali. Tipo assim, Aí coisa ele falava que às vezes é um bagulho básico, ele falava assim. que tinha medo de, às vezes, falar assim, de não ter surpresa, de saber que, às vezes, se ele mudar o dedo, ele já sabe que vai ser um Si com nona aumentada, sabe? E aí, mano, dá pra fazer esse boto caminho, fé, isso mano. aqui. Eu nunca pensei por esse lado, velho. Porque a graça da parada vai além da tecnicalidade, né, velho? Sim, sim. Teve uma época que eu tava estudando É emoção, um pouco mais né, velho? essa Você emocionar questão com aquilo de que você faz. campo harmônico, progressão harmônica e tal, estudando algumas escalas específicas, tentando explorar ali e tal, tem muito dos modos gregos e tal. E aí quando eu vi que isso ia começar a encher demais a minha cabeça com muita informação, ia ficar meio pilhado em tentar teorizar primeiro e depois praticar, eu troquei ideia com algumas pessoas e não lembro exatamente quem dessas pessoas me disse, tipo, uma das coisas mais importantes que mudou muito a minha cabeça foi, tipo, mano, você tem que saber a teoria pra você, se necessário, você escrever pra outra pessoa interpretar ou tentar explicar a sua ideia ali musical, numa linguagem musical pra alguém, ou até mesmo pra você registrar uma ideia, pra você captar uma ideia ali e não esquecer, mas que tem que surgir de forma intuitiva. Você só usa esse tipo de linguagem pra traduzir depois. Sim, Seria não. tipo isso, a arte flui, você cria, depois você interpreta de acordo com aquele dicionário ali do que significa isso, depois disso, esse Isso é acorde bacana, com isso isso e é tal. bacana. Aí eu comecei a ver de outra forma, porque eu também tinha esse medo de aprender demais uma parada e ficar, putz, velho, agora eu vou virar um robozinho onde tudo eu já sei, porque Mas aqui vem pra cá, esse vem pra pensamento cá. é uma parada genuína daquele cara que aprende tudo na tora, sabe? É um pensamento que é um pouco limitador no sentido que a técnica, ela vem pra ampliar o teu repertório, sabe? É lógico que só a técnica também, igual a pira, que às vezes eu até falo pro Matheus. O Matheus, ele tem um feeling muito fodido, mas às vezes ele quer muito deixar a música muito rebuscada, sabe? E às vezes a simplicidade é o que traria Eu vou mais fa- do conceito, Então, né? aí eu vou falar dois pontos de vista. Tipo assim, às vezes o Guerra ele quer rebuscar, deixar a música muito rebuscada, muito cheia de coisa e tal. Você pega assim, uma música, sei lá, a música do Chico Buarque, que tem 1000 acordes e tal. É bonita pra caralho, é bonita pra caralho. Me emociona. Mas às vezes tem um Daniel Caesar ali que é 4 acordes bem feitinho, mano. Ou que vai lá a fundo, Entendi tá ligado? perfeitamente, você usou o exemplo correto. Sim. Tudo depende do momento, da parada. E aí, ao mesmo tempo que ele tem esse lance que às vezes o menos é mais, e às vezes isso pra ele é muito difícil absorver isso, porque ele quer mostrar a técnica dele, quer apresentar os conceitos dele, ele quer emocionar de outra forma, sabe? Eu tenho um problema de que às vezes quando eu preciso ter um repertório maior, não tenho. Então, assim, acaba sendo uma faca de dois gumes, sabe? É, com certeza. Então, assim, a falta de conhecimento técnico é um fator limitador. Às vezes, quando você precisa de fazer alguma coisa rápido, ou você precisa fazer alguma coisa que você quer chegar no objetivo e você não dá conta por falta de técnica. Aham. Eu me arrependo muito de não ter estudado quando eu era mais novo. Eu ainda pretendo chegar um momento da minha vida de ter tempo e condição de estudar. Foi a primeira coisa que você falou aqui, né? Olá, eu sou o Pedro e eu preciso estudar. Foi a primeira coisa. Então, é esse o rolê. E aí eu preciso arrumar um tempo, porque assim, a banda, a música ainda não paga minhas contas, então eu tenho que dividir. Acho que a realidade, a maioria dos músicos independentes tem que dividir o tempo entre música e outra profissão. Nem eu conheci os caras do Terno Rei, cara, e lá de São Paulo, o dia que a gente tava no Baranada, que eu tava de VIP lá. Os caras são muito foda. Os caras são de gente boa pra caramba. E eu tava conversando com a Ale Satter, e aí ele tava falando que, tipo assim, não sei o que, a gente tá aqui na correria e tal, foi muito bom tocar aqui, mas a gente vai ter que, nem vai poder aproveitar o festival, que a gente vai ter que já pegar o ônibus pra São Paulo meia-noite, porque no dia seguinte os caras tinham que trabalhar, segunda-feira.
E uma banda que tá uma banda que fazendo já um trabalho foda há algum tempo, já tá aí na cena, geral conhece. Geral conhece, sabe? Agora você não imagina você pegar pra um fã que é muito fã e falar, caralho, eu só escuto essa banda. Você fala, você bota fé que esses caras tocam e depois no outro dia eles estão trabalhando num trampo convencional. Ninguém acredita. Ninguém acredita, velho. Oh. E assim, só voltando um pouquinho um outro assunto aqui, mas só pra complementar, acho que é justamente por isso que tem uma sinergia interessante de você e do Guerra sendo dois guitarristas totalmente opostos, em um tentar rebuscar demais e o outro ter uma linguagem mais simples e rebuscar da forma como pode. Porque a sua intuição te leva pro simples, onde o menos é mais ali, e ele entende tanta técnica que ele tem que escolher uma entre várias milhões de possibilidades que ele vê no meio do caminho. Então, acaba que o que um faz, você vê, tipo assim, nossa, eu tô fazendo o máximo que eu posso, e ele, tipo, putz, agora eu tenho que fazer o mínimo que eu posso. Mas no momento em que você faz o mínimo que você pode, ele faz o máximo que ele pode, ainda assim tem um contraste. Era esse o ponto. Contraste é muito importante. Você vai ver, os solos que eu toco nas músicas são os solos mais simples, e você pode ir no show que vai ser sempre o mesmo solo. O meu, eu garanto pra você que vai escutar sempre o mesmo solo. Porque eu não consigo improvisar. Eu até improviso quando tô em casa. Mas aí eu posso errar à vontade. Num show eu não posso correr esse risco, né? E aí mas eu preciso te corrigir aqui que naquele ao vivo que vocês fizeram na Rádio Interativa, acho que foi você que tava tocando lá, que você deu uma improvisada em alguma coisa. E eu achei diferente, porque eu já acompanho vocês há algum tempo. Eu curti, eu ouvi. Outside, e eu achei que ele tava improvisando ali. Eu falei, mano, é isso. Não, fora do tom não. A parada é tipo... Testando. Testando, uma parada diferente. Eu gostei, inclusive assistam. Cara, pois é, então é meio solene. Então, assim, eu acho que tudo na banda tem que ser concessão, sabe? Você tem que abrir mão de certas coisas. Sim. Porque, mano, é muito ego, é muita parada envolvida. Então, assim, por exemplo, a parte que eu nem me preocupo em querer tomar o protagonismo na música como guitarrista, porque eu sei que, primeiro, que eu não consigo frente ao Guerra, e depois que eu entendo que esse papel na banda é do Guerra. De na hora de ter o solo que vai emocionar, que vai ser o solo da fritação, que vai ser aquele solo que... tipo da Morador, por exemplo. Esse papel é do Guerra, eu nem me preocupo, sabe? Eu não quero isso pra mim. Meu papel é tipo assim, por exemplo, sabe aquele barulhinho no fundinho ali? Tô ligado. É esse cara que tá fazendo. Essa textura, sabe esse timbrinho que às vezes é distorção? Esse cara. Então, assim, esse é o meu papel, sabe? Esse papel eu me preocupo em fazer. Assim, por exemplo, na Purificar, por exemplo, que no final eu não teria o que fazer a não ser repetir o que eu já fiz no verso passado, que é o verso de que encerra a música. Aí, em vez de repetir, eu faço o quê? Eu ligo o delay, deixo o delay suando lá, que deu um retardado, e vou só mexendo no decay dele lá, pra, tipo, alterar a velocidade, essas coisas. Uhum. E é isso. E aí isso dá uma atmosfera legal pra música e muda, sabe? Eu preocupo nisso. Agora, tipo, solo, às vezes harmonia... Tanto é que, tipo assim, minha harmonia é sempre criada em cima da harmonia do Guerra. Nossa, que o Guerra cria, que o Damasceno cria, e às vezes eu só faço essa questão aqui de composição de acorde que eu falei. De arranjar. De arranjar. Que nem, às vezes ele tem um acorde, eu procuro complementar aquele acorde com outro acorde, sabe? Com inversão e tudo. O que gera um efeito, um momento único ali, onde deixa de ser técnica e intuição pra ser atitude. Atitude, que é uma coisa importante também. Você deixou o bagulho suando e foi mexer ali no pedal, saca? Também, tipo, e tem um lance que o indie... mais o indie, esse indie podreira também ensinou bastante, que é o lance de massa sonora, que às vezes não é a questão da harmona, assim, o acorde cristalino que é legal, às vezes é só uma pancada sonora, que é aquele som que chega, você não entende, mas tem uma parada ali, sacou? Uhum. Que às vezes é um som que às vezes vem muito distorcido, às vezes vem composto com outro acorde pra complementar, mas que por ser... No piano é muito mais fácil identificar, quando é um acorde abertão, às vezes quando é duas guitarras é mais difícil, mas chega embolado, mas chega. E às vezes esse embolado é legal, sabe? Às vezes, né? Nem sempre, porque eu não curto muito, mas às vezes é legal.